Deixa eu ver se a gente já tá. A gente já tá ao vivo. Já estamos ao vivo? Já estamos. Eu só vou esperar um pouquinho, Felipe, para o pessoal entrar, né? Beleza. Demora um pouquinho para se conectar. Não, E você que manda. boa noite, Douglas. Boa noite, Carol. Avisem, o Felipe falou que a minha imagem tá um pouco nevoada, assim, Agora mas aí melhorou um vocês pouco. melhorou? É a Melhorou. conexão, É, né? é. Ela vai e volta, fica. Ontem a gente fez uma live, também tinham 6 pessoas. Eu estava preocupada por conta disso, né? Por causa das Hum. conexões. Mas é isso. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando, fazendo uma pequena introdução. Boa noite, Cíntia. Bom, e aí o pessoal vai orientando a gente em relação ao som e à imagem. Se tiver um problema, né? Às vezes a gente tem que corrigir, enfim. Boa noite, Elzi. Bom, boa noite a todas e todos que acompanham a gente. Geralmente a gente faz uma live por semana, mas essa é a segunda. Ontem foi uma roda de conversa e hoje a gente buscou trazer esse debate que para a gente é super importante, que é da cultura, do direito à cidade, da política, em que você traz um trabalho tão importante, né, Felipe? E é sobre ele que a gente gostaria de falar um pouquinho hoje. Bom, primeiro, né, queria dizer, te agradecer muito, Felipe, né, por ter aceitado esse nosso convite para contribuir com essa discussão. É uma discussão que traz temas como o direito à cidade, a produção cultural, a questão da juventude, da política, e também nos faz pensar sobre questões como segregação socioespacial, a separação periferia-centro, a higienização racista, o espaço das sobras do orçamento público, né, que afronta os direitos dos jovens moradores de outras regiões da cidade, regiões ditas periféricas, e sobre quem recai muitas vezes, né, o ônus de uma política pautada pelo interesse privado e do capital. Mas a gente gostaria também de falar, a partir do trabalho do Felipe, sobre o espaço vivido, né, o espaço vivido, como diria Milton Santos, né, que é capaz de criar possibilidades que escapam, né, dessa racionalidade do mercado, dessa administração da municipalidade muitas vezes fria, da fragmentação da vida urbana, e o seu trabalho, Felipe, ele perpassa ou faz refletir sobre todas essas questões. Hoje eu converso com o Felipe Choco, Felipe Oliveira Campos, que é oriundo do movimento hip hop do ABC, cientista social, mestre em filosofia pelo Programa de Estudos Culturais na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, com a pesquisa intitulada Cultura, Espaço e Política, um estudo da Batalha da Matrix de São Bernardo do Campo. O Felipe também atuou como educador social do Museu Afro Brasil, não é isso, Felipe? Isso mesmo. Felipe, para a gente começar, gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência aqui na cidade e sobre a análise que você desenvolve sobre a Batalha da Matrix, né? Só para o pessoal entender, é uma batalha que acontece na praça central de São Bernardo do Campo, né? No centro de São Bernardo, que é a Igreja da Matriz em São Bernardo do Campo. Por isso a referência ao nome da batalha. Eu acho importante, Felipe, a gente começar explicando um pouco sobre a dinâmica dessa batalha, para quem não conhece, né? E contando como esse fenômeno ele se iniciou aqui na nossa cidade. E te agradecer mais uma vez. Oi, Ariana, eu que agradeço pelo convite, por essa possibilidade da gente trocar essas ideias e de fazer essas ideias circularem e ser debatidas também, porque a importância não é dela ficar cristalizada, mas de ganhar o mundo e de ganhar esses espaços vividos, né? Então, agradeço muito por essa oportunidade da gente trocar esse momento, né? E dentro do
que você traz enquanto pergunta já entra, inclusive, na minha resposta, de que esse espaço vivido, ele traz uma dinâmica que muitas das vezes as teorias ou até mesmo os acúmulos sociais, até um determinado momento, eles passam a não dar conta, né? Então, o espaço vivido ele é muito mais rico do que qualquer forma de lei. E nesse sentido, quando envolve todo um movimento cultural de ocupação desse espaço que garante essa vida para o espaço, e dizer que o espaço é vivido não é negar que há uma série de contradições e conflitos nesse espaço, né? Então, o objetivo do estudo sobre a Batalha da Matrix e não generalizar, porque o meu estudo, acho que pelo que você trouxe, você leu, ele abrange para além, inclusive, do âmbito municipal, e esse era o objetivo. Porém, ele foca, inclusive, no título, a Batalha da Matrix de São Bernardo do Campo. Isso tem uma série de questões que foram importantes quando eu estava nesse processo, inclusive, de escolher. Uma delas é que a Batalha da Matrix, ela nasce em 2013, né, em São Bernardo, no dia 7 de maio de 2013, inclusive esse é o mês que ela faz 7 anos. Eu até então participava do Fórum de Hip Hop de São Bernardo do Campo, que uma das atividades era o Sarau do Fórum. Então, praticamente desde o início da Batalha da Matrix, eu tive também envolvido junto com uma série de pessoas, né? Não demorou muito para que a movimentação da Batalha da Matrix começasse a gerar certos conflitos, né? Desde conflitos internos, quando tinha um conjunto de pessoas que se trombavam entre quebradas diferentes, e isso gerava um certo conflito, conflito com os comerciantes por conta da aglomeração, conflitos com alguns moradores e conflito também com o padre e com a comunidade da Igreja Matriz, já que, como você bem situou, a Batalha da Matrix ela acontece na Praça da Matriz. E também tinha algumas dimensões políticas que me interessavam muito, que era pensar, inclusive essa história das gestões do PT em São Bernardo do Campo, né? Então, a primeira de 89 a 92, né? E a segunda de 2009 até 2016. E o quanto que essas gestões, não só no âmbito municipal de São Bernardo do Campo, mas como um projeto político como um todo, ele apresentava uma certa mudança. E para mim foi interessante de captar por meio do hip hop e das relações com o hip hop a partir da cidade de São Bernardo do Campo, lógico que sempre fazendo essas escalas, né? Na escala estadual e a escala federal, de como que isso representava essas mudanças políticas, inclusive na relação direta com o hip hop. Né? No decorrer, a gente vai aprofundar muito mais sobre isso, mas a importância que eu vi na Batalha da Matrix é que ela concentrava um conjunto de questões que poderiam, inclusive, trazer luz ou algumas respostas ou mais questionamentos para a política que se estava dando no âmbito federal também, né? Inclusive a partir do conflito que teve dia 26 de janeiro de 2016, quando foi um dos atos orquestrado pela Polícia Militar e pela GCM, do qual algumas pessoas ficaram feridas e que teve grande repercussão, inclusive foi uma grande chave de mobilização da Batalha da Matrix, inclusive para ser visto pelo seu próprio público como uma batalha de resistência. Né? E a resistência da Batalha da Matrix foi nada mais, nada menos do que reivindicar o espaço público da Praça da Matriz. Então, por conta dessa série de elementos que poderiam ser, cada um dar uma dissertação própria, que isso me instigou a de fazer uma pesquisa a partir da Batalha da Matrix para entender, de alguma maneira, as questões mais gerais, né, que são essas que você elencou, como do direito à cidade, de pensar, inclusive, a organização da cidade, para quem são essas cidades, e também pensar a organização política por meio da cultura e a organização da cultura por meio da política. Ô Felipe, se você pudesse contar um pouquinho para a gente como é essa dinâmica, né?
Ela acontece às terças-feiras ainda, não é isso? Sim. E eu sei que também deu muito conflito em relação a isso, em relação a achar que tem um melhor dia ou um melhor espaço para ela ser realizada, né? Então, hoje Uhum. ela ainda acontece às terças, né? E como se dá, né? Que evento é esse? Um pouco descrever para a Certo. gente, né, do que se trata exatamente. Eu sei Perfeito. que também tem um número muito elevado, né, Felipe, de pessoas que frequentam o local, né? Perfeito. Então, a Batalha da Matrix, ela basicamente é uma batalha de MCs, é um duelo de MCs, né? Que geralmente, desde 2003, com a Batalha do Real no Rio de Janeiro, que esse formato de batalhas de MCs no Brasil se deu. Não que não houvessem batalhas de MCs anterior, sim houveram, inclusive, eventos grandes, né, inclusive ligados ao hip hop, então como o Simbi, que foi um evento de break, e outros eventos também, desde 1999, 2001 e outros, já tinham batalhas de MCs, só que elas tinham uma característica entre grupos, então é muito no formato do que são os rachas ou as batalhas de crews de B-Boys e B-Girls. A partir de 2003, e coincidente, inclusive, com a divulgação mundial e que chegou no Brasil do filme Eight Mile, que é uma espécie de filme biografia do Eminem e das batalhas de MCs que ocorriam em Detroit, o formato de até 3 rounds, de 30 segundos a 45 segundos, em que um MC ele confronta o outro, esse formato passou a ser assumido. Então já era algo mais individual e não mais grupo contra grupo. A Batalha da Matrix ela já assume a partir e muito influenciada não diretamente pela Batalha do Real, mas pelas duas batalhas maiores que se tinha aqui em São Paulo desde 2006. Uma delas, a Rinha dos MCs, que foi organizada por muito tempo pelo Criolo e pelo Dandan, né, inicialmente no fundão da Zona Sul, até ir chegando mais para o centro, e também a Batalha da Santa Cruz, que ocorre, dá para a gente dizer que ocorre, né, quando não em era de pandemia, na estação, na parte de fora da estação do metrô da Santa Cruz, né, e é dali que ficaram famosos Emicida, Rashid, Projota, Marcelo Gugu, Flow MC, Africa Kids Crew e outras pessoas mais. Né? Então, baseada nessas duas batalhas que ocorriam em São Paulo, a Batalha da Matrix ela passa a se articular em 2013. Então, ela ocorre terça-feira à noite, que era a época, em 2013, um dia da semana do qual não tinham outras atividades culturais na cidade, então de quinta-feira tinham as reuniões do Fórum de Hip Hop, sexta-feira você tinha o encontro no Espaço 50, daí você tinha uma batalha de segunda-feira, você tinha outra de quarta, então a terça-feira era o dia que não tinha nenhuma outra atividade que chocava. Então ela, de início, não tinha um certo rigor, seja no início da atividade, né? Então, às 7h30, e também no término, às 10 horas, que isso foi todo um processo de negociação também com a Secretaria de Segurança Pública e os outros atores envolvidos. Uhum. Deixa eu te perguntar, você comentou logo de cara sobre os conflitos Sim, gerados, né? sim, E são conflitos com vários atores, pelo que eu entendi, né? sim, Com a prefeitura, a polícia militar, a guarda municipal, a Câmara Municipal, o Ministério Público, Sociedade Amigos de Bairro, conselhos de segurança, os comerciantes, né? Da, sim. da Marechal, taxistas, enfim. Em Uhum. que consistia, Felipe, esses conflitos, né? Qual era o objeto de disputa, né? Quais eram os argumentos? Você se recorda de algum emblemático, talvez esse de 2016, né? Que Sim. terminou de uma forma. É, acho que o mais emblemático no sentido de que a partir dele gerou uma mudança, inclusive no próprio movimento, é o do dia 26 de janeiro de 2016, quando isso também ganha uma repercussão midiática muito grande, né? Desde SPTV,
a TVT sempre cobriu, né, e jornais também locais sempre cobriram, mas esse foi um momento que teve uma repercussão grande, inclusive com artistas mais reconhecidos no cenário do hip hop, né? Então, não em vão, é em 2016 que a gente vai ter a participação depois do GOG, no aniversário de 3 anos, Dexter acaba participando também do encontro na Praça da Matriz, o Emicida também passa a participar pela primeira vez no espaço da Praça da Matriz também, então 2016 foi um ponto chave de virada, mas esses conflitos eles vinham desde antes, e um termo que era colocado era que essa aglomeração, ela, ao acontecer num espaço aberto e que não teria certas estruturas, ela colocaria em risco a vida dos jovens que frequentavam. Não só a vida diretamente, mas também de você poder utilizar o banheiro. Então, não tem banheiro público e nem alguma forma de se utilizar banheiro ali naquele espaço, sendo que desde 2016 você tem uma participação massiva, em média de 600 a 800 pessoas por edição, normais, fora quando tem convidados. Então, imaginem uma terça-feira à noite num espaço central do qual você tem esse conjunto de pessoas aglomeradas, né? Vamos utilizar um termo da moda, né? Então, os grandes conflitos de início era a ocupação do espaço, a Praça da Matriz, né? Então, por diversas vezes, as negociações com as secretarias diversas, mas mais específico com a Secretaria de Cultura, é de que se há um espaço da juventude, né, na cidade, por que o evento não aconteceria no espaço da juventude na cidade? Porque lá teria banheiro, teria, por ser cercado, teria essa noção de segurança e tudo mais. Porém, aí que entram as questões sobre o direito à cidade, né? Então, o direito à cidade não é só um direito consentido, mas é um direito conquistado. Então, o espaço vivido, ele revela situações que muitas das vezes, quando se pretende cercar, vamos dizer assim, você perde a característica da própria atividade. Então, era isso que estava em jogo e não era somente uma incapacidade ou uma imaturidade do movimento de não levar em consideração todas essas questões, né? E também isso foi motivado com algumas atividades que ocorreram no espaço da juventude, né, ou a pista de skate de São Bernardo, a famosa pista de skate, e que tiveram alguns conflitos, ou lotação, ou até mesmo algumas ações que por ter catraca, então acabava barrando algumas pessoas. Então, crianças descalças não entravam, né? Então você tinha uma série ali de discriminações no tete-a-tete, né, que isso não aconteceria no espaço da Praça da Matriz. Porém, por ser muito mais aberto o espaço da Praça da Matriz, ele também concentrava algumas questões internas. Então, foi verificado, inclusive isso está nos documentos, e eu coloquei nos anexos da dissertação, que por muito tempo foram acusados de ter ponto de venda de drogas e tudo mais. E todas essas questões, elas são questões urbanas, que não é uma indiciocrasia ou uma particularidade de São Bernardo ou mesmo do Brasil, mas é uma particularidade dos grandes centros urbanos. E a própria prefeitura, ela dispunha de serviços que trabalhavam como era o consultório de rua, né, que inclusive tem uma atividade muito avançada para lidar com essas questões. Enfim, então esse direito à cidade, ele foi se dando nesses diálogos que muitas das vezes parecem coisas mínimas, ou que para alguns, quando se pensa mais burocraticamente, se resolveria muito fácil, mas que não levava em considerações certos valores e significados que estavam colocados ali naquela atividade, e a própria negociação, ela não se dava em termos dos quais se discutiam esses valores, mas se discutiam outras
dimensões, né? Então, várias propostas foram feitas, inclusive da batalha ocorrer, se não as 4 semanas do mês, em média, no espaço do Parque da Juventude, ocorrer 3 dias da semana no Parque da Juventude e um dia na Praça da Matriz, enfim. Por um certo momento, a própria organização da batalha, ela chegou a cogitar, mas depois de atividades, como ocorreu no show do Rael, que teve uma superlotação e teve uma certa repressão, então isso fez com que a organização olhasse naquele evento uma forma de também não realizar lá dentro. Porém, não é que havia uma negação com o Parque da Juventude, tanto que ele sempre foi reivindicado ou requerido para a realização dos aniversários da Batalha da Matrix. Então, praticamente, salvo o aniversário do primeiro ano e agora do 7º ano, por não poder ocorrer em espaço público por conta da aglomeração, eles ocorreram no Parque da Juventude. Né? Então, não era uma negação do espaço em si, mas era um conjunto de significados e valores que não foram colocados em discussão para a permanência na Praça da Matriz. Felipe, em relação a essa questão do espaço, você trabalha bem na tese isso, né? Não só essa relação entre a disputa desses dois espaços, né, e da conquista do espaço público, mas também porque ali onde está localizada a nossa matriz, no centro da cidade, é um espaço muito significativo, né, da história da cidade e também de muitas disputas de espaço. Né? A gente falou muito desse conflito com o poder público, mas estou pensando em relação à própria sociedade civil, sabe? Como é que ela lidava com a ocupação desse espaço, né? Ou pensando em grupos, né? Ali já foi ali é o embrião da nossa cidade, né? Do começo da nossa cidade, né? Quando a nossa cidade estava começando no final do século XIX, a chegada dos colonos, né? Para ocupar os lotes coloniais. Tem disputas em relação à sociedade nesse sentido também? Então, no âmbito dos significados e valores, total. Tanto que a capela da Nossa Senhora da Conceição, ela foi construída, iniciou em 1812 e se concretizou em 1814. Inicialmente, ela seria construída no espaço de Planalto, por quê? A população de São Bernardo, que inclusive recebe esse nome, por conta que aqui eram terras, fazendas dos beneditinos, né, então ligados ao mosteiro de São Bento, e uma imagem do Santo Bernardo foi trazido para a região e que tinha uma capela, onde hoje ali próximo ao Carrefour Vergueiro, inclusive onde tem um empreendimento ali chamado Marco Zero, né, não em vão eles reivindicam esse nome, e essa capela, que foi construída entre 1717 e 1720, ela não era uma capela, não abria direto, e, portanto, havia uma reivindicação da população de reza de domingo, de registro batismo, de nascimento, batismo, de casamento, de velório. Então, havia uma reivindicação por um espaço do qual se pudesse ter um convívio mais contínuo, né? E isso acabou gerando certos conflitos, e esse conflito chegou até na família real. Então foi o Dom João VI quem determina de que sim, a paróquia teria que ser construída, né? Isso em 1812. Aí tentaram a construção, muito provável, na onde é a região do DR, então era uma região de Planalto, só que por ser uma região de Planalto, você tinha um vento que era muito forte, então as capelas que foram construídas lá, elas todas foram destruídas. E é aí que se vai para a parte mais baixa da cidade, que a partir daquela construção que vai se ter o primeiro núcleo urbano da cidade de São Bernardo do Campo, né? Então, regiões inclusive muitas pessoas vivas ainda hoje falavam o quanto que a Jurubatuba, a Faria Lima eram rios, né, que iam encontrar com o Ribeirão dos Meninos, que seria esse rio principal aqui da cidade de São Bernardo, e aquele espaço, ele de início foi uma construção dos que estavam em
São Bernardo, no que era essa fazenda São Bernardo, que tinha uma outra fazenda grande também dos beneditinos, que era a fazenda São Caetano. E na fazenda São Bernardo tem um censo, logo quando o São Bernardo se torna também não um município, mas me foge agora o nome, mas é um censo Freguesia. uma freguesia, isso, obrigado. Foi a 9ª freguesia de São Paulo, e daí São Bernardo, em 1838, que é um primeiro censo que se tem, tinha cerca de 1.500, pouco menos, 1.345 habitantes, sendo destes 747 não brancos, entre indígenas, pretos crioulos, que seriam os nascidos no Brasil, e pretos africanos. Então, a população de São Bernardo, majoritariamente, era uma população não branca, e até então, a população dita branca que habitava aqui era de descendência portuguesa ainda, porque como a fazenda ela pertencia aos beneditinos, em 1861 tem uma greve na fazenda São Caetano, né, que produzia cerâmica, inclusive, e que, em fruto dessa greve, conseguiu-se, por meio da pressão, alguns benefícios, vamos se dizer assim, ou algumas conquistas. Entre elas, as mulheres que tivessem mais do que 5 filhos, a partir daí os seus filhos já nasceriam alforriados. E outras questões. Isso fez com que, em 1871, os beneditinos vendessem, alforriassem todos os escravizados e vendessem essa fazenda para a Fazenda Nacional, que foi logo num período que o Brasil estava investindo na vinda de imigrantes para cá, né? Eu me utilizo, inclusive, de um livro, né, chamado A Vila de São Bernardo, do Atílio Pinotti, que era um cronista reconhecido como cronista da cidade, e ele relata o quanto esses, principalmente italianos mais antigos, quando adentravam nos navios, não sabiam se estavam indo para Buenos Aires ou se para o Porto de Santos, né? Então era algo de que a América era a América, né? E quando chegaram na região, então a partir de 1877, que você vai ter essas ocupações dos colonos italianos, estimulados pela Fazenda Nacional, inclusive com uma garantia de um terreno, do qual eles tinham que pagar para a Fazenda Nacional e constituir em 6 meses um roçado, constituir uma casa, e a partir desse roçado eles produzirem como uma forma de subsistência, né? Então, essa primeira geração que chega em 1877, não só de italianos, né, mas também russos, poloneses, mas os italianos de uma forma muito mais presente, e depois, a partir de 1908, também os japoneses, né, então, em 1905, você já tem a constituição da primeira fábrica, né, pelo João Basso, inclusive não em vão é o nome da rua do Sindicato dos Metalúrgicos, que era uma fábrica de móveis, né? Enfim, isso para a gente verificar que num quadro de cerca de 30 anos, você passa a ter uma dominância muito maior dessa presença italiana, né? Que a igreja matriz ela vai ser construída, porém ainda não era de fé dos próprios italianos que vão chegando, que vão construir a igreja Santa Filomena, né? Então, para quem se pergunta por que 2 igrejas tão próximas uma da outra, né, separadas por 2 quarteirões, porque esses colonos italianos, principalmente, vão constituir a sua própria igreja. Porém, essa região ela vai ser uma região de habitação e de memória posto depois de 1877, que é aí que está, a história nos um pouco ainda, né? Vamos ver se é possível desenvolver algum trabalho sobre isso, de identificar o que ocorreu com essas populações não brancas, né, negras indígenas, que habitavam e eram maioria do nosso território. Então, quando se dá essa alforria, não se tem, ao menos até agora, o conhecimento por meio de documentação, ou crônica, ou qualquer outro
documento histórico para onde foram, o que foram fazer essas pessoas. E é a partir daí que se dá esse domínio italiano muito maior. Então, o próprio Attilio Pessotti, eu falei Pinotti, mas é Pessotti, Attilio Pessotti, ele vai trazer, porque a Praça da Matriz, até a década de 50, ela tinha um coreto, né, no seu centro. Ela já teve várias mudanças, arquitetônicas, inclusive, de ser uma área de muito mais árvores, depois de ser uma área de ter lagos, aí até ser uma área mais concretada mesmo, que foi, inclusive, o que possibilitou a atividade da Batalha da Matrix, né? Então, esse espaço, aí, de novo, no campo dos significados e no campo dos valores, era uma afronta também a essa memória italiana da cidade de dominância da praça e dos significados da própria Igreja da Matriz, né? O Felipe também é um espaço, né, que foi palco político, né, de assembleias, né, quando a ditadura endurece, né, o Sindicato dos Metalúrgicos, né, é um campo de protestos, né, e quando a gente olha 30 anos depois, né, as reivindicações, elas se tornam outras, né, a gente está vendo jovens da batalha reivindicando espaço, né, para a cultura, né. Perfeito, isso é interessante porque no Centro de Documentação e Memória de São Bernardo tem uma hemeroteca que foi muito importante também para essa pesquisa, principalmente sobre as greves, né, de 78, 79 e 80. E tem uns artigos que eles são muito interessantes, acho que essa é a palavra mesmo, inclusive um que falava a República de São Bernardo, né? Outra, um país chamado São Bernardo, e do quanto que as passeatas e as movimentações de rua, elas se tornaram tão comum para a população que a população ia para as ruas para ver os metalúrgicos, principalmente, passando em passeata como se fosse uma parada cultural, vamos dizer assim, né? Então, não em vão, é a partir da construção da Anchieta, né, que em 1947 é entregue a primeira faixa, e em 1952 a segunda, que muitas indústrias passam a se estabelecer em São Bernardo do Campo, no entorno da Anchieta, né? E o que me chamou muito a atenção foi esse adensamento da presença populacional aqui em São Bernardo. Então, para a gente ter uma dimensão, no censo do IBGE de 1950, São Bernardo tinha em torno de 26 mil habitantes, né? Em 1980, 30 anos depois, já tinha 426 mil, né? Se a gente pega os dados, inclusive de alguns documentários, como a ABC da Greve, em 1978, então, nesse momento que São Bernardo teria 426 mil habitantes, 140 mil eram metalúrgicos, né? Então, foram 140 mil que participaram das greves metalúrgicas. E, como você bem trouxe, e isso está trabalhado também na dissertação, quando a polícia, que até então estava, principalmente a Rota, né, sob o domínio do famigerado Paulo Maluf, ela fecha o Sindicato dos Metalúrgicos, ela fecha o estádio da Vila Euclides, ela fecha o Paço Municipal, na Igreja Matriz, primeiro que as lideranças elas encontram guarida para poder fazer as conversas inicialmente, as assembleias acontecem na Praça da Matriz. Inclusive, num dos jornais, citava a presença de 40 mil trabalhadores ali na Praça da Matriz, participando das assembleias. E nesse sentido, eu faço um paralelo, inclusive, para a gente identificar quais transformações 30 anos depois nós tivemos na região. Então, se de 1950 a 1000, tá certo que já existiam algumas indústrias anteriores, mas principalmente a indústria automobilística em São Bernardo, porque em São Caetano é em 1927 que a AGM chega, né? Então ela chega antes. Inclusive tem uma fábrica Matarazzo lá de rayon e tal. Em São Bernardo é principalmente a partir da década de 1950 ou um pouquinho antes, com a construção da Anchieta, que a cidade ela tem um adensamento.
que ela vai passar por esse processo que o Lefebvre chama da urbanização, né? E vai se tornar também uma cidade industrial, nesse processo de 1950 a 1980. E grande parte dessas, então, vamos ver, entraram na cidade cerca de 400 mil pessoas. Da onde vieram essas pessoas? Mais de 50% do interior de São Paulo, né? Então, minha mãe é de Sergipe, né? E minha mãe é de uma cidade chamada Estância, né? Que vem para São Bernardo em 1968. E o meu pai é de uma cidade chamada Descalvado, no interior de São Paulo, que vem em 1969 também para trabalhar nas indústrias. Então, isso também permeia um pouco da minha vida e memória emotiva. Só que é muito interessante porque geralmente se associou, talvez pela história do Lula e outras lideranças sindicais, de que a maior migração para São Bernardo foi do Nordeste, né? O que não foi, porque a maior foi mais de 50% do interior de São Paulo e cerca de 30% de Minas Gerais, né? E as demais, sim, do Paraná, aí você tem Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba e assim vai. Porém, todo esse adensamento e essa cidade industrial, ela chega num limite da década de 90, quando a gente vai vivenciar o que ficou conhecido como uma reestruturação produtiva, né? E as indústrias metalúrgicas em São Bernardo vão ser afetadas tal qual as indústrias de São Paulo e dos outros eixos industriais do Brasil. E isso faz com que, até então, essa reestruturação produtiva, ela tinha uma ideia de que esses postos de trabalho perdidos na indústria, eles seriam ocupados pelo setor de serviço, né? Seja lá o que for esse setor de serviço, que engloba muita coisa. Então, essa era uma preocupação minha também de entender quem era, qual era a base social, ou qual era a posição social, tanto dos organizadores, de quem batalha e de quem é o público da Batalha da Matrix. E foi muito revelador de que, num questionário para o público, de 156 questionários, apenas uma pessoa trabalhava na indústria, né? Então, para a gente entender que tanto organizadores, que aí dois trabalhavam na indústria, um na indústria gráfica e o outro também, sim, mas de modo geral, o setor de serviços era muito maior. E entre o público também chama muito a atenção de que grande parte já é adulto, então tem mais de 18 anos, terminou o ensino médio, mas é baixíssimo o número entre esses 156 de que ou concluíram a universidade, que foram só 9, dentre essa pesquisa que eu fiz, esses questionários, e ao todo 31 ou estavam na graduação ou trancaram a graduação. E dentre esses, grande parte, maioria esmagadora, em universidades privadas, né, ou faculdades privadas ou institutos privados. Só 3 que eram estudantes da Federal da ABC. Então, isso também revela qual o contexto e a posição social desse público e revela também o quanto que essa cidade ela foi transformada. Então, reconhecida, inclusive, como uma motor town brasileira, a Detroit brasileira, né? A região das montadoras, mas você ter 30 anos depois, praticamente nenhum metalúrgico ali, ou até mesmo alguma pessoa trabalhadora da indústria naquele espaço. E isso também revelou no salário dessas pessoas que, primeiro a pesquisa ela foi feita, essa específica, em 2018, né, então no mês de agosto, então a gente já estava sofrendo ali todo um período, tanto dos desmontes das leis trabalhistas, né, o que deu para ver que muita gente havia sido desempregada naquele período, e quem estava desempregado estava contratado como CLT, então você tinha uma grande parte desse público na informalidade, né? E mais de 70%
desse público recebe até dos desempregados ou dos informais ou até mesmo dos autônomos, vamos dizer assim, recebe até um salário mínimo. Então isso me chocou muito, apesar de que o IPEA sempre revelou que a maioria da população brasileira, da classe trabalhadora brasileira, recebe um salário mínimo e meio ou até 2 salários mínimos. Então, de novo, aquela minha hipótese inicial de que estudar a Batalha da Matrix era entender o Brasil, ela se revelou porque dialogam muito politicamente os dados sociais, os dados georreferenciais, eles dialogaram muito, né? Tem um conjunto de perguntas. Eu só Certo. vou pedir, eu vou falar para a Fabiana e para a Caroline que a pergunta que elas estão fazendo eu vou retomar no final, porque a pergunta que eu queria fazer de primeira. Então eu vou fazer essa pergunta. Antes disso, tem uma ansiedade aqui, Felipe. Estou controlando a ansiedade. Ótimo. A pergunta que eu ia te fazer em seguida tinha a ver exatamente com o perfil do jovem, você adiantou. Agora, sim, tem 2 dados que eu queria que a gente discutisse dessa pesquisa. Um deles é sobre o local de moradia desses jovens. Você falou da questão de... Né, eles são jovens da periferia, eles são jovens moradores de quais espaços da cidade? Por que eu estou perguntando isso? Porque eles estão reivindicando a ocupação de espaço no centro. Né? Então, eu estou pensando de onde são esses jovens, né? E uma outra pergunta, que é um outro dado que você coloca, eu vou fazer as duas já, porque eu sou ansiosa. Tem a ver com o fato de 75% deles enxergarem como um movimento cultural. Estou fazendo essa pergunta porque é possível enxergar o movimento de que outras formas? Tá, ótimo. O que me chamou a atenção é que a Batalha da Matrix, no seu público, ela concentra moradores de toda São Bernardo. Então, eu fiz o levantamento nessa pesquisa, lógico que junto com outras 9 pessoas, que eu agradeço muito aqui publicamente, 46 bairros de São Bernardo. Então, do centro aos bairros periféricos mais afastados, de favelas no centro, de favelas mais próximas, até as mais afastadas também. Então, a base social, ou pelo menos o local de moradia desse público, que em grande parte é de São Bernardo do Campo, então é uma atividade que ela atrai também pessoas de outras cidades, então da cidade de São Paulo, Mauá, Santo André e Diadema, né? Então nessa pesquisa isso se revelou, mas é um conjunto de pessoas que dá para se afirmar que são de regiões periféricas, mas também estão nas regiões mais próximas ao centro, né? Se a gente só colocar a periferia como essa espaço centro-periferia, né? E então esse público ele engloba toda a cidade de São Bernardo. Isso me chamou muita atenção porque não é, portanto, uma atividade localizada, ou não é uma atividade que ela atrai somente um determinado tipo de público, né? Mas ela engloba um conjunto da população como um todo de São Bernardo, e isso é muito interessante. E também da segunda pergunta, que, nossa, me fugiu agora, desculpa. Ele 75% enxerga como um movimento cultural, né? Quais as outras formas de ser visualizadas, né? Nessa parte da pesquisa, ela foi uma pergunta mais... foi semi-aberta, né? Então, ela colocava como movimento cultural, ela colocava também como espaço de encontro, e ela colocava como um lazer. E uma coisa não anulava a outra, mas ficou muito característico, isso para além dessa pergunta mais fechada, ficou muito caracterizado o quanto o público via a Batalha da Matrix como um espaço de resistência. Então, muitos ainda anotavam, também é um ponto de encontro, porque eu venho aqui e eu encontro pessoas das quais eu gosto, e muitas das vezes é só aqui que eu vejo, né? Mas que ressaltava que era um movimento cultural porque é uma batalha de resistência. E daí, qual é a resistência? Principalmente essas feitas, e isso é muito interessante porque quando tiveram, desde antes de 2016, as repressões policiais,
ao encontro na Praça da Matriz, os organizadores da batalha, eles sempre souberam responder com muita qualidade, inclusive instruindo o seu próprio público de como agir, né? Então, de dizer que, olha, num dado momento, sim, lá em 2013, 2014, ficava uma coisa muito porosa de quem eram a organização, os organizadores da batalha, mas que depois de um tempo, a própria batalha, quando passam a ser responsabilizados, inclusive judicialmente, né? Então eles foram no narcóticos, eles tiveram que se responsabilizar caso tivesse alguma agressão ou uso de drogas ou venda de drogas que fosse pego, eles seriam criminalmente indiciados. Então passa-se a ter um processo que aí, inclusive, dá para a gente fazer a leitura como um processo de politização, pois é um processo de como ocupar esse espaço público, né? Que daí você tem que negociar também com o seu próprio público, que não é só baixar um decreto e falar é assim que vai agir e já era, e também de ter maiores responsabilizações da própria organização, que era qual? Se a praça estava limpa antes, ela vai estar limpa depois da atividade. E isso todos os organizadores, junto com apoiadores, sempre cumpriram, né, inclusive de cumprir o prazo até 10 horas da noite. Então, a praça ou a batalha, ela poderia ser vista somente como um entretenimento, somente como um lazer, mas mesmo quando ela entra nessa chave, a resistência ela vem muito forte. Então, para muita gente, foi um primeiro momento que falou, nossa, então, se algumas pessoas se juntarem e tiverem coerência sobre aquilo que elas estão reivindicando, elas podem enfrentar um poder que talvez é visto como maior, né? Como o poder da bomba, quando se está desarmado, pouco se tem como fazer frente, né? Até mesmo o poder político, quando não se tem uma organização política por trás que fundamente, isso também pode parecer que é quase impossível de enfrentar. Mas a batalha, ela talvez sempre no momento certo, ela soube explorar politicamente, nesse sentido de decidir o que é o espaço público, de uma forma que conquistou uma parte da opinião pública e do próprio público que estava ali se viu representado por aquelas pessoas que falou, nossa, eu faço parte desse movimento e por isso é um movimento cultural, porque a gente colocou que ficaria aqui, negociamos esse espaço e em alguns momentos a gente debateu de igual para igual. Então, quando o Ministério Público ou quando órgãos do Estado entraram com representações, as respostas elas se deram na mesma medida. Né? Então, quando o Conselho de Segurança ele reivindica para o Ministério Público já que se acabasse com a praça, ou até mesmo quando campanhas para a prefeitura em 2016 colocaram, em 2015, né, colocaram que, em 2016, desculpa, colocaram que, como proposta de campanha, acabar com a batalha e tal, mesmo com a mudança de gestão, a batalha ela permaneceu porque ela já tinha uma forma de organização e uma coerência entre a forma de reivindicar aquele espaço e agir naquele espaço que não tinha mais como tirar, porque o espaço vivido, ele não foi consentido, mas ele foi conquistado. Então, por isso é muito mais difícil de você tirar quando algo foi conquistado, né? Maravilhoso, Felipe. É exatamente isso que a gente busca, né? Eu queria te perguntar se as pessoas que estavam... A batalha virou uma batalha de verdade, né? Assim, no campo político, no embate político, ela se transformou numa batalha, né? Os jovens que participavam, né? Eles já tinham uma experiência política militante ou ela foi se constituindo nesse processo? Sim. Então, participação política, alguns passaram a ter... então, vamos pensar, a partir de 7 de maio que ocorre a primeira batalha, né? Então, na Praça da Matriz. Em junho de 2013, a gente tem as jornadas de junho que, de alguma maneira, foi o maior movimento de massas, ou a retomada do movimento de massas desde 1989, né? Ou talvez desde o impeachment de 1992. E muitos dos jovens participaram, mas sem estar em nenhuma organização política,
né? Não só de partidos, mas de coletivos, inclusive. Então, eram pessoas que frequentaram os espaços, mas também sem muita incidência sobre os rumos do que seria aquela movimentação, até porque ela ganhou áreas midiáticos, do qual, então, eu também quero fazer parte disso, né? E em 2015, 2016, com o golpe, né, que vai ocasionar o impeachment da Dilma, muitos passaram a participar de atividades, muitos não, alguns passaram a participar de atividades mais específicas que passou a englobar não só o Partido dos Trabalhadores, mas todo um conjunto que naquele momento era a defesa da democracia e de gritar que não vai ter golpe, né? Então, alguns pegaram esses aspectos, porque até então a politização ela não é algo do qual se lê uma cartilha e segue-se e dali você politizou, seja para um sentido ou outro, né? Ela é um processo que ela envolve é, referências, ela envolve movimento do real, ela envolve emoções, ela envolve análise, racionalizações, então ela é um processo muito complexo. E os próprios organizadores, eles, vou citar um dado, chegou um momento que dos conflitos internos, eles pediram para a polícia e para a GCM enquadrarem as pessoas durante a batalha, né? O que hoje muitos veem como um absurdo mesmo, só que naquele momento, uma certa inexperiência ou até mesmo uma pressão que estava vindo para cima, eles se depararam com isso. Então, conforme esses conflitos, e daí 2016 é um marco, porque é quando se tem o encerramento do impeachment, e daí a gente passa a ter o que é visto como uma polarização política no Brasil naquele momento, ela vai se acirrar muito mais, então se viu também como que aquela movimentação ela poderia estar ameaçada e que, independente do partido que tivesse no governo municipal, a batalha ela teria que reagir com coerência, ela teria que também se inteirar de quais os aparatos jurídicos também para essa permanência. Então, foi muito interessante. Eu coloco também nos anexos da dissertação quais foram algumas respostas que a batalha ela deu para o Ministério Público, quais foram algumas respostas que a batalha deu para o Conselho de Segurança, algumas respostas que a batalha deu para algumas repressões. Então, eles utilizaram muito bem esses canais de comunicação direto com o seu próprio público e também souberam, no tempo certo, é, por vezes, dialogar e negociar, e em outras, se contrapor a algo que estava vindo de cima para baixo. Né? Então, nesse sentido, foi um processo de politização que ele se dá demorado, de alguma maneira se dá à margem de partidos e sindicatos, né? E também de muitos coletivos políticos diretos, só que num tempo que também se tinha quase que uma negação de qualquer grupo político organizado e passado um tempo, inclusive, de ver a possibilidade de também se negociar ou de partilhar alguns encaminhamentos ou visões com grupos políticos mais organizados, né? Apesar de ninguém ser filiado, ninguém estar numa entidade política no seu estatuto, né? Foi um ano bastante difícil, o ano de 2016, né? Então, essa questão a política, né? Ela estava muito forte, né? E a gente percebe que ela é muito benéfica, né? Para alguns grupos, né? Que exatamente querem isso, né? Que a gente fique fora dessas disputas, né? Para que a política seja, de fato, o esporte das elites, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Jefferson Santos. Salve, Jefferson. Que é, na sua opinião, né, qual o papel do Estado em relação aos direitos culturais da cidade e qual a importância de políticas públicas na área de cultura? Olha, essa é uma questão que eu posso refletir junto, mas eu também não tenho nenhuma resposta aqui na ponta da língua, até porque para mim ainda é uma questão em aberto, né? Então, eu
por, por na minha experiência, né, de vida, eu já fui coordenador de um ponto de cultura, eu já atuei na área da assistência também, dialogando com a cultura, então como educador social de rua, como técnico de medidas socioeducativas, também trabalhei como educador em museu, que aí são OSs, que era uma outra forma, que é uma outra forma de organização da cultura. Então, de alguma maneira, e toda uma atuação no movimento cultural, como Sarau do Fórum, o Fórum de Hip Hop de São Bernardo, que se reivindicou como um movimento cultural, sem CNPJ, e podendo fazer ou requerer certos editais, mas o objetivo maior era uma atividade independente, né? Então, eu posso dizer que pude conviver de vários formatos, né? Apesar de eu ser de eu gostar bastante da proposta dos pontos de cultura, dos pontões, inclusive de outras políticas públicas nessa área cultural, ela pode chegar em certos limites também, que eu não conseguiria apontar aqui. Então, eu vejo uma importância muito grande dessa participação do Estado no campo cultural. Então, vamos pensar agora. Agora é um momento que artistas estão precisando muito dessa participação do Estado, né? Então, como uma categoria própria, né? Mas, para pensar as atividades, é fundamental que se tenha um fomento a essas atividades que acontecem. Então, enquanto Sarau do Fórum, em vários momentos a gente já desenvolvia as nossas atividades, e quando a gente podia ter alguma forma de fomento, a gente tinha como questão de falar, olha, se a gente já produz com os nossos próprios recursos, quando a gente recebe um recurso público, isso tem que potencializar a nossa atividade, né? E isso era possibilitado mesmo e se revelava também no acesso do público, até mesmo na satisfação do público, no que a gente poderia oferecer. Então, eu não tenho aqui, um modelo no sentido de falar, olha, as OS, as organizações sociais de cultura, são a saída para esse investimento da relação público-privada na área cultural. Inclusive, eu estou passando por esse período de ser um ex-trabalhador de OS, que nessa pandemia você tem toda um conjunto de atividades ali, tem o corte na Secretaria de Cultura, que isso afeta as OS e que isso afeta a contratação e outras coisas mais. Além de falar numa disparidade salarial muito grande, né? Ao mesmo tempo, de vários ponteiros de cultura que têm atividades muito importantes, porém que talvez pela própria natureza dessa atividade não foi possível capitalizar a ponto de dar continuidade, né? Uma coisa que, inclusive fazendo uma análise sobre o hip hop a partir da carreira do Emicida, inclusive eu cheguei a cunhar o termo, né, de uma estética nova que é criada, a estética da superação empreendedora, tem um ponto central, que eu acho que, seja política pública ou qualquer outro agente na área cultural, ele vai passar, que é a liberdade criativa e a viabilidade financeira. Então, um grupo cultural, ele só consegue dar continuidade, inclusive na sua liberdade criativa, quando ele garante essa viabilidade financeira. E foi verificado que dos grupos que permaneceram, culturalmente dizendo, eu não saberia te dizer aqui algum que foi só com o investimento do Estado, né? Então, pode ser que eu esteja aqui pecando e esquecendo alguns campos, mas pensando no campo da música agora, porque também a área cultural ela é muito extensa, né? Mas pensando aqui no campo da música, então alguma relação com o mercado ela foi necessária, né? Para que você pudesse, inclusive, pautar politicamente algumas questões, como o Emicida faz hoje, muitas das vezes, né? Então, nesse sentido, há uma importância
muito grande, porém eu não teria aqui, inclusive é algo que eu vou ter que mergulhar ainda, que não deu para fazer isso na cidade, quais políticas culturais elas poderiam ser mais exitosas, né? Então eu deixo Eu, isso em a- aberto para a gente dialogar, né? eu acho, Felipe, que também dada a extensão e a diversidade também não tem uma receita pronta, né? A gente viu todo nessa discussão do PL da cultura, né, do 1075, né, de Sim, que há necessidade de espaço, né, de que esses espaços sejam mantidos. Há outros que vão se relacionar de uma maneira diferente, né? Há movimentos que já existem, né? A cultura, independente de qualquer coisa, ela existe, né? Ou ela sim, resiste, no caso dos jovens da matriz, né? Que estão sim, querendo ocupar um espaço na cidade, e a gente vê a dificuldade que é para ocupar esse espaço, né? Para sim, reivindicar esse espaço. Então, é diverso, é amplo, e não tem receita pronta, né? A gente está construindo, ainda mais agora, né? Quando a gente tem um momento em que todo o sistema ele era vinculado à federação, né? Com desmonte, quando você não tem nenhum ministério, hoje você vai ter que repensar outras formas de política municipais, né? sim, Que não vão se basear necessariamente em editais. A gente vai ter que recriar outras possibilidades, né? Que é sim, um modelo que também esse de edital ele não serve para todo mundo, né? Não atende todos os artistas. Então, a política ela tem que ser pensada, né, de acordo com as necessidades, com o grupo e de maneira a dialogar, né, com o perfil do produtor cultural, né, enfim, daquele grupo, né? O que nem sempre é total, feito, né? Eu total. penso assim, também não tem algo pronto. Eu queria só retomar uma pergunta que eu queria ter feito logo no começo e que a Fabiana e a Caroline colocaram, que era sobre a sua inserção no campo, né? A gente sabe Ah, quando faz pesquisa que tem aquele momento de inserção, de ganhar isso. confiança, e principalmente uma coisa que a Fabiana coloca aqui, vou ver se eu acho aqui, mas acho que eu consigo reproduzir, que é em que condições, né? Você trabalhou com os documentos, você falou, né? Em que Uhum. condições estavam esses documentos, né? O acesso a esses documentos, né? Se eu conseguir reproduzir, pegar aqui novamente a pergunta da Fabi, eu coloco na tela para você ver. Mas é basicamente isso, assim, como Tá o ótimo. Quais acesso foram a os isso. documentos, né? Então, nesse caso, para mim Aqui, não ó. existiriam com o pesquisador coleta de dados para sua pesquisa efetivamente. Teve facilidade no acesso aos dados junto ao poder público municipal? Como estão organizados os documentos históricos que você acessou? Tá. Opa, Não, você acredita, avalia que esse material poderia ser organizado e mantido de forma diferente? Tá. Eu praticamente muitos dos documentos primários, vamos dizer assim, que eu tive contato, foi no setor de documentação e memória de São Bernardo. Inclusive, quero deixar público aqui um agradecimento à Marley, que é uma pessoa que até então não sei se ela continua lá trabalhando, mas ela foi muito solícita. E de início eu passei lá num dia para procurar mais algumas fotos sobre a Praça da Matriz e sobre a história da Praça da Matriz, né? E foi a partir de lá que eu tive acesso a alguns livros dos quais eu não tive em outras bibliotecas, que contavam a história específica de São Bernardo do Campo, né? Então, que de alguma maneira compôs a bibliografia sobre a cidade. Então, isso foi importantíssimo. Então, ter essa documentação, que eu acho que tem todo um trabalho. À época já eram poucas pessoas que estavam trabalhando lá, mas dava para ver que tinha uma certa dinâmica. Também um pessoal que trabalhava na hemeroteca, que eu utilizei, então eram recortes de jornais, né, e estavam muito bom estado, eram físicos, né, não sei se tem essa documentação digitalizada, mas o acesso a elas não me foi tão burocrático, né? Então, foi uma solicitação, no caso de se fazer uma conversa e de acessar o material lá. Então, a grande questão é de ir até o espaço. Também quero aqui agradecer os trabalhadores da Biblioteca Monteiro Lobato, também me ajudaram muito, seja não tanto no empréstimo de livros, mas nos debates, e inclusive na própria gestão que eles possibilitaram
da própria biblioteca, do qual eu também participei de uma atividade lá, falando sobre questões mais específicas ao hip hop, e o que isso é importantíssimo da gente ter também esses espaços vividos nos espaços, nos departamentos públicos, né? Então, a Biblioteca Municipal, que é a Monteiro Lobato, ela passou a ter uma vida muito grande, e também outras documentações que eu fui ter foram mais de entrevistas, né? Então, eu fiz 24 entrevistas, só que eu consegui trabalhar com 23. A única entrevista que eu fiz e não consegui trabalhar foi a do Luiz Marinho, que já estava muito próximo para eu entregar, e também ali não tinham tantos elementos diferentes do que já havia sido noticiado, então, do que eu já tinha trabalhado nos documentos. Então, eu me vali muito de matérias jornalísticas também. As entrevistas, então, essas 23, quem foi projetado para fazer as entrevistas? Pessoas que foram pioneiras no freestyle no Brasil, então fiz entrevista com o Kamal, para entender o contexto da Academia Brasileira de Rimas, fiz entrevista também com o Tiagão, que hoje é advogado hoje há 10 anos, é advogado da Laboratório Fantasma, e que foi o primeiro MC de São Bernardo a participar de um evento nacional, né, em 2009, lá na Batalha do Real, na Liga dos MCs, desculpa, e também com quem batalha. Então, eu escolhi os 3 primeiros do ranking, mais a que mais estava ganhando na época, que era entre 2018 e 2019, que é a Todd MC ou a Winit, né? Como ela tem se colocado, que é alguém que eu acho fenomenal, inclusive na rima, e vai dar muito trabalho, vai ser muito ouvida ainda, vocês vão ouvir muito falar sobre ela. E a organização, né, que aí foram entrevistas mesmo, que deu um trabalho imenso para transcrever depois, para repassar, enfim, utilizei muito trabalho colaborativo aí dos parceiros, dos quais isso não teria acontecido. Então, isso é muito importante da gente saber que sozinho ninguém faz nada, né? E como a gente também não tem condições de pagar para que as pessoas façam, né? Em alguns momentos isso é inevitável, então uma transcrição, outra coisa. Mas em vários momentos era envolvendo minha companheira, envolvendo amigos mais diretos, tanto que para fazer essa pesquisa que foi com o público, então a ideia inicial eram 200 pessoas, né? E daí eu pensei, eu quem fiz, né, o formulário, o questionário, e daí eu montei um time que comigo davam 10 pessoas. E daí era pensar quais pessoas vão ser. Então tinha a paridade de gênero e também uma paridade das regiões do ABC que essas pessoas vinham, para não ficar também uma coisa muito focal. Então, tinham pessoas de São Bernardo, tinham pessoas de Santo André, tinham pessoas de Mauá. Isso, eram essas 3 partes. Então, foi ao máximo tentado, e isso dá muito trabalho, que, portanto, sozinho não tem como. Aí depois, na compilação de dados também, envolvi muito minha companheira, e aqui quero agradecer, né, Didi Carvalho, que ajudou muito nesse processo também. E se esses documentos eles estão na condição que deveriam, talvez, para mim, eu não sou historiador de formação, mas eu gostei muito desse ato de lidar ali com as documentações primárias, né? Então, não sei também, talvez, lógico, se eu não tivesse morando em São Bernardo ou próximo de São Bernardo, seria muito difícil, ou eu teria que vir para cá para ter acesso a esses documentos. Se eles tivessem digitais, isso poderia facilitar muito. Mas também eu me utilizei muitos trabalhos que tratavam sobre a região, então tem um trabalho nossa, tá me fugindo os nomes agora, mas é um sociólogo do ABC, que foi professor da USP. Se alguém lembrar aí, vocês me falam, tá? É, e daí
ele tem um trabalho sobre a escravidão em São Bernardo, né, que é de 1988, e ele fez os documentos primários estavam em São Paulo, ou no Mosteiro de São Bento, e em outras partes, que então eu peguei essas documentações a partir do trabalho dele. Então, todo trabalho intelectual, ele é coletivo, seja porque alguém já sistematizou antes, né, ou porque alguém está te ajudando a sistematizar, ou até mesmo a produzir documentos, né, então, de modo geral, me exigiu muito, e pensando hoje, assim, tanto de leitura bibliográfica, levantamento de dados a partir dessas bibliografias, mas também entrevistas abertas, que eram também analíticas, entrevistas fechadas, questionários. Então, como eu estava também num programa que era multidisciplinar, ele me possibilitava de eu explorar muito mais recursos, né, do que somente um procedimento de pesquisa. Não sei se eu respondo a pergunta, mas eu trago elementos. Felipe, é o José de Souza Martins ou é aquele outro trabalho? José de Souza Martins, isso. Porque tem um outro também que é de um trabalhador, de um homem que chegou a ser escravizado. Você chegou a ver um relato? Esse relato eu vi, mas eu não tenho esse documento. Se você tiver, eu Eu adoraria. tenho, eu tenho. Ótimo. É Rafael o nome dele, se eu não me Eu te engano? passo isso. Tá Eu ótimo. te passo ele. Bom, enfim, a gente combinou com o Choco aqui por 1 hora e tem Mas outras questões. pode passar, eu estou disponível. Eu vou te passar mais uma questão que tem a ver com a questão do movimento, porque muitas das questões que estão aqui, depois eu vou aproveitar para dizer, né? A gente vai falar também na live da semana que vem, que é voltada para políticas culturais. Legal. Então, a gente já agrega, né? O Oneri. Neri fala do sistema de cultura, Sim. da política vigente. A Grazi, que tinha perguntado aqui, sobre a imagem, aqui, ó. Depois eu volto da Neri. Da Grazi, como vocês lidam com essa questão da construção da imagem do hip hop? Isso que é considerado como uma cultura marginalizada. Certo. Isso que é louco, né? Porque até mesmo essa ideia de cultura marginalizada, né? Porque pelo Spotify a música mais ouvida no mundo é o rap, né? Lógico que produzido e difundido a partir dos Estados Unidos, majoritariamente, mas a nível global a música mais ouvida é o rap. No caso brasileiro, 70% do mercado fonográfico é do sertanejo, né? E a gente tem uma parcela muito grande também do funk. Porém, a gente tem muitos artistas de rap que tem uma visibilidade muito grande, né? Então, essa questão da marginalização do rap, ela pode acontecer em determinados nichos e tem uma certa aura que foi constituída em torno, mas aí teríamos que pensar que marginalidade que seria essa, né? Mas nesse sentido, sobre a visão do próprio movimento, isso foi muito interessante porque de modo geral, então, para a gente falar sobre os significados e valores envolvidos na Praça da Matriz. Então, você tinha ali um conjunto de pessoas que elas não eram convidadas para a festa, né? E elas estão ali ocupando aquele espaço, né? Então, a maioria do público que frequenta a Matrix é negra, né? Preta ou parda, de toda São Bernardo e outras cidades, mas acentuadamente periféricas, não somente, mas acentuadamente periféricos, a maioria são homens, mas tem uma presença feminina muito grande, inclusive essa presença feminina se dá a partir da participação em outros movimentos, seja ele movimento feminista, movimento negro, religioso e outros mais, movimento estudantil. Então, nesse sentido, a visão sobre o movimento, ela sim, na Batalha da Matrix, ela tinha uma questão, inclusive saiu em jornais, né, de leitores que mandavam notícias falando, é um conjunto de vagabundos, né, traficantes, que dizem que fazem cultura, que dizem que praticam esporte, mas estão ali só para deturpar a juventude, para desviar essa juventude e tudo mais.
Então, essa visão sobre a Batalha da Matrix, ela não dá para saber se ela foi rompida, né? Então, inclusive, tem umas vizinhas da minha mãe que falam: Nossa, seu filho vai naquele lugar, aquilo ali é o espaço ali é um inferno. E ao mesmo tempo, você tem pessoas, inclusive da própria igreja, né? Da comunidade da igreja, que falam: Olha, gente, eu acho legal essa atividade acontecer. Então, você tem visões muito múltiplas, só que ao mesmo tempo a própria batalha ela foi conquistando esse respeito, né? O que ocorre é que, por mais que a Batalha da Matrix seja uma das batalhas que mais atrai um público no Brasil, né? Então, esse público contínuo de cerca de 800 pessoas, de 600 a 800 pessoas, numa praça pública, a Batalha da Matrix ela tem uma outra disputa, ou uma outra questão, que seria essa viabilidade financeira. E para essa viabilidade financeira, o espaço da internet se tornou um desses espaços, né? Então, inclusive eu acabo trazendo um pouco como um espaço de tensão de que no campo da atuação política, portanto, a Batalha da Matrix ela saiu vitoriosa. Porém, no espaço da internet, ela ainda está iniciando os seus trabalhos para ter uma grande repercussão. E daí você tem outras batalhas, como a Batalha da Aldeia, que ela é uma batalha muito famosa, principalmente na internet, com mais de 1,5 milhão de seguidores, e o quanto isso faz com que difunda o que são também as batalhas de MCs, né? Então, nesse sentido, essa visão sobre a marginalização, então daria para a gente dizer que a Batalha da Matrix ela é marginalizada na internet, mas ao mesmo tempo ela é muito acessada e ganhou esse status de credibilidade para ficar no centro de São Bernardo, né? Então, enfim, é só mais para complexificar essa questão, e esse trabalho ele foi feito a partir dos trabalhos musicais das pessoas que saíram ou tiveram uma grande visibilidade a partir da Batalha da Matrix, enquanto uma vitrine, e também por essas atuações políticas e do cuidado que passou-se a ter com o espaço. Né? O Neri coloca que Estado, municípios e federação são autônomos. O sistema valida também os conselhos de políticas culturais, que coloca a transparência, a isonomia nos processos de escolha e na fiscalização do orçamento. E assim a cultura passa a ser um direito. O Neri, eu venho acompanhando as postagens, ele tem uma enorme contribuição para a compreensão, né, de todas essas questões relacionadas a políticas culturais, né? Eu Sim. acompanho e vale muito a pena. Assim, ele também está fazendo lives e uma série de vídeos e postagens esclarecendo como funciona, né, o sistema. Sim, quero mandar um salve aqui, inclusive, para o Neri, um grande batalhador pelo campo da cultura aqui na região do ABC e, por que não dizer, em São Paulo e no Brasil, né? Falar para o Neri fazer uma conversa comigo, Neri. Boa, boa. Aí sim. Boa, né, Felipe? Vou aproveitar para dizer, Felipe, que na semana que vem, no dia 4 de junho, né, a gente vai conversar com o Eleilson Leite, né, que é Sim, editor, programador e produtor cultural da área de cultura do Ação Educativa. Uma sim. conversa sobre direito à cultura e políticas culturais. Ótimo. Te agradecer mais uma vez por ter aceitado. Eu queria terminar com um pensamento aqui do David Harvey, que ele vai falar sobre o direito à cidade, né? Diz que o direito à cidade ele não é apenas um direito condicional de acesso àquilo que já existe, né? Mas é um direito ativo de fazer a cidade diferente, de formá-la mais de acordo com as nossas necessidades coletivas, por assim dizer, né? E definir uma maneira alternativa de simplesmente ser humano. Se nosso mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito. E eu acho que essa contribuição que o seu trabalho traz. Obrigada, Felipe. Perfeito, eu que agradeço e mais uma vez eu digo, a dissertação ela tá pública, né? Então só vocês acessarem, vai estar aí nos links. E a ideia da crítica ela é muito importante também, porque tem muita falta no trabalho, né? Então de vocês poderem apontar
essas críticas é o que torna o trabalho vivo, né? E com certeza o espaço da Batalha da Matrix, ele é esse espaço do direito à cidade, que ele é consentido no momento em que os enclaves fortificados das cidades, ou que utilizei o conceito da privatópolis, né? Então, de espaços que passam a ser privatizados ou até mesmo colocados somente num adensamento para que o comércio em torno dos shoppings, na ideia de mobilidade e segurança, seja garantido. Então, essa recriação da cidade a partir de uma atividade cultural nesse espaço, ela é algo que possibilita muita coisa, e a experiência da Batalha da Matrix tem demonstrado, né? Se ela esgota o que é seu, se ela cria um modelo de como agir, também acho que não, porque o campo da cultura é muito vasto, é muito amplo, e cada área artística específica, ou até mesmo a área da culinária, ou a área das atividades religiosas, ou de manifestações populares, vão ter sua característica muito mais própria, né? A experiência da Batalha da Matrix, ela nos traz de volta uma certa esperança de que o espaço ele pode ser de fato ocupado pelo público, e a cidade ela pode não ser somente um espaço de trânsito para o capital, né? Mas ela pode ser também um espaço vivido para a produção cultural, do qual possa nos proporcionar momentos de que todo ser humano de alguma maneira busca, que é a felicidade, que são os laços sociais, tá certo? Então, mais uma vez agradeço pela presença, agradeço todo mundo que está assistindo, que fez as perguntas, limitadas foram minhas respostas, mas espero que tenha trazido alguma fagulha ali de alguma ideia, novidade ou não. Obrigada, Felipe. Boa noite. Obrigada a todos e a todas que acompanharam a gente. E curtam nossa página para acompanhar os debates. Obrigada, Felipe. Falou. É nóis. Um beijo. Beijo.